Volume 1. Capítulo 8. Um morto secretamente. A fonte de luz era da caixa de madeira, o que significava os ossos desolados. Ian começou a suar frio com essa mudança inesperada de eventos. Os ossos desolados emitiram pedaços de luz, que voaram em sua direção. Como Lian Shenjiu não pôde investigar esse fenômeno? Com mais e mais pontos de luz, estava ficando óbvio demais. Ele certamente seria descoberto. No momento em que o fenômeno fosse investigado, ele só poderia explicá-lo com sua vida. Ymir, o que há de errado com você? Por que sua testa está cheia de suor? Irmã Xiaorou, você. Yin viu muitos pontos de luz voando, mas Jian Xiaorou não pareceu perceber. Irmã Xiaorou, você não está vendo nada? Yin perguntou com a consciência pesada. Ele percebeu que, além de Jian Xiaorou, as pessoas ao redor não pareciam ter notado os pontos de luz. Ver o quê? Yin, você está doente? Jian Xiaorou perguntou com preocupação. O corpo de Yin estava fraco. E ele tinha acabado de ressuscitar no dia anterior. Seria terrível se ele ficasse doente novamente. Yin fez uma pausa por um tempo antes de soltar um suspiro de alívio. Parecia que ele era o único. Parecia ser o único que podia ver os pontos de luz. Será que somente o proprietário do Cristal Roxo era capaz de ver os estranhos acontecimentos do Cristal Roxo? Do Cristal Roxo? Ele olhou furtivamente para Lian Shenjiu, que ainda tinha um sorriso calmo no rosto. Lian Shenjiu. Ocasionalmente, olhava para a caixa de ossos desolados com um olhar maníaco. Aquele cara não notou os pontos de luz. Com isso, Yin relaxou. Se nem mesmo Lian Shenjiu podia ver, então ninguém mais poderia, exceto ele mesmo. Ele mesmo. Yin estava ainda mais convencido de que o Cristal Roxo era um tesouro maravilhoso. Nesse momento, Lian Shenjiu voltou seu olhar para ele com um sorriso significativo. Ele caminhou para frente e ficou na frente de Jian Xiaorou. A comida é uma recompensa para você. Pegue-a e não passe fome. Se não for suficiente, venha me procurar. Lian Shenjiu disse essas palavras suavemente. Sua voz era agradável, mas sua expressão e suas expressões e tom eram de superioridade. Tudo o que ele dava, ele podia retirar. Jian Xiaorou ficou em silêncio. Lian Shenjiu não se importou com isso, pois a admirava por sua teimosia quando as rações eram distribuídas. Isso não significava que ele gostasse de sua atitude teimosa. E estava determinado a esfregá-la lentamente até que ela ficasse tão obediente quanto um gatinho. O que ele queria era uma criada obediente, não uma dama que precisasse ser persuadida. Com um irmão ao seu lado, ela tinha algo a que se agarrar e permanecer determinada. Isso não era o que Lian Shenjiu queria. Além disso, a mãe de Yin o adotou, e eles não tinham relações de sangue. Lian Shenjiu não gostava do fato de os irmãos não consanguíneos viverem juntos. Além disso, Yin havia agitado as massas e quase causou um tumulto. Ele levou a sério que um garoto de 12 anos pudesse ser tão ardiloso. Ele seria uma ameaça quando crescesse. O que Lian Shenjiu queria eram pessoas obedientes, como seus degraus, e não pessoas ardilosas. Pessoas como Yin, que eram difíceis de controlar. Como os ossos desolados estavam prestes a ser refinados, isso era um grande problema para Lian Shenjiu. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter sucesso. Ele não queria nenhuma incerteza, pois estava prestes a se isolar para treinar. Além disso, os ossos desolados tinham um problema: refiná-los causaria mortes. Com a escassez de alimentos e a morte de pessoas, era fácil incitar a fúria do público. Ele tinha medo de um motim. Enquanto estivesse isolado,
Eles podiam virar o caldeirão onde os ossos desolados estavam sendo refinados. Se seus planos fossem destruídos, matar todos eles seria inútil. Do ponto de vista de Lian Shenjiu, Yi Yun odiava e não tinha nenhum traço de medo ou respeito. Em relação a ele, Yi Yun já tinha um histórico de incitar o caos. Se Yi Yun buscasse vingança enquanto incitava as pessoas, devido à fome e às mortes que o isolaram, Yi Yun poderia ser a faísca que provocaria o desastre. Pensando nisso, Lian Shenjiu sorriu novamente e deu um tapinha gentil no ombro de Yi Yun mais uma vez. O coração de Yi Yun pulou uma batida, mas antes que ele tivesse tempo de reagir, a mão de Lian Shenjiu já estava em seu ombro. Em seu ombro. Droga! Yi Yun desejou que pudesse ter cortado a mão de Lian Shenjiu. Ele sentiu que Lian Shenjiu era tão sinistro quanto uma cobra venenosa. Lian Shenjiu disse friamente: "Por que você está nervoso? Está com medo de mim? Você e sua irmã. Irmã não tem vida fácil. Cuide de sua irmã." Dizendo isso, Lian Shenjiu retirou a mão enquanto Yi Yun sentia aquela dormência novamente. Lian Shenjiu deu 2 tapinhas em seus ombros, mas ele não pôde fazer nada a respeito. "Se houver algum problema, procure por mim", disse Lian Shenjiu a Jian Xiaorou. Ele estava sempre sorrindo. Yi Yun franziu a testa, pois sentiu que Lian Shenjiu estava interessado em sua irmã. Deve ser isso. Não era de se admirar que ele desse tanta comida, se não fosse por sua cobiça por Jian Xiaorou. Xiaorou. Não havia motivo para distribuir a preciosa comida. O fato de se aproximar dele se houvesse algum problema esclareceu seus pensamentos. Se Jian Xiaorou fosse até ele, coisas indescritíveis definitivamente aconteceriam. Com o aceno de mão de Lian Shenjiu, os guerreiros do campo de preparação de guerreiros selaram a caixa contendo os ossos desolados. Caixa contendo os ossos desolados. No momento em que ela foi selada, Yi Yun sentiu a desconexão entre o cristal roxo que ele tinha e os ossos desolados. Os ossos desolados. Os pontos de luz flutuantes também desapareceram em pouco tempo. Isso. Algo surgiu na mente de Yi Yun quando ele viu os membros do acampamento de preparação de guerreiros. Guerreiros levarem os ossos desolados para longe. Yun, o que está em sua mente? No caminho para casa, Jian Xiaorou sentiu que Yi Yun não estava prestando atenção e estava franzindo a testa. Yi Yun não podia estar despreocupado, pois uma cobra venenosa como Lian Shenjiu havia lhe dado 2 tapinhas em seus ombros. Em seus ombros 2 vezes. Não se sabia o que havia sido feito. Yi Yun não contou a Jian Xiaorou, pois não queria que ela se preocupasse. Não queria que ela se preocupasse. Além disso, ela ainda era jovem e não seria capaz de ver através do lobo de Lian Shenjiu. Shenjiu em um ato de lobo em pele de cordeiro. Inesperadamente, Jian Xiaorou disse de repente: "Yun, aquele Lian Shenjiu, você deve tomar cuidado com ele. Com ele. Tente evitá-lo, se possível." As palavras de Jian Xiaorou deixaram Yi Yun atordoado por um tempo. Ele não esperava que ela tivesse uma intuição tão... Intuição. Na verdade, o comportamento de Lian Shenjiu não poderia ser criticado superficialmente. Ele era um jovem mestre. Mestre que se preocupava com seu povo, um líder de clã tribal amável e respeitado. Yi Yun era capaz de perceber os motivos subjacentes de Lian Shenjiu, pois havia visto os atos de vários políticos da Terra. Políticos da Terra. Pessoas como Lian Shenjiu podiam ser encontradas em livros históricos e notícias internacionais. Yi Yun só conseguia perceber a hipocrisia quando ouvia as palavras de Lian Shenjiu. Essa percepção não era algo que os pobres sofredores poderiam alcançar. Para Yi Yun, os 2 tapinhas de Lian Shenjiu em seus ombros claramente demonstravam sua hostilidade. Yi Yun ficou perplexo com o fato de Jian Xiaorou também ser capaz de sentir isso. De qualquer forma, apenas evite-o.
Ao ouvir as palavras determinadas de Jian Xiaorou, Yi-Yun percebeu que não entendia completamente essa sua irmã. Não entendia completamente essa sua irmã. Sejam os ossos desolados, os monstros desolados e sua intuição, incluindo sua extrema beleza. Em comparação com as outras garotas da tribo, fizeram com que ela se destacasse no pobre clã tribal. Como esperado por Yi-Yun, o jantar consistiu em vegetais selvagens e mingau. Nesse mundo, as pessoas faziam apenas 2 refeições. O dia típico começava às 5 horas da manhã antes de tomarem o café da manhã às 9 horas. 9 horas. É claro que o café da manhã era apenas a maneira de Yi-Yun chamá-lo, eles tinham um nome diferente para ele. Aqui. Finalmente, o jantar era servido às 16 horas. Yi-Yun entendeu que, na China antiga, as pessoas faziam apenas 2 refeições, assim como neste mundo estranho. Em uma situação de recursos escassos, fazer 2 refeições por dia era provavelmente o mais científico e ideal para sobreviver. Enquanto comia, Jian Xiaorou se sentiu um pouco culpada por não ter conseguido carne para seu irmão. Yi-Yun não estava levando isso a sério, pois estava ocupado pensando nos 2 tapinhas em seu ombro. Isso era tudo especulação e suspeita de sua parte, ele não tinha ideia de quão sério seria. Depois de terminar uma tigela de mingau de grãos, quando Yi-Yun estava prestes a comer alguns bocados de vegetais selvagens, ele sentiu seu braço ficar dormente. Vegetais selvagens, ele sentiu seu braço ficar dormente e deixou cair os pauzinhos. Yi-Yun, você. Yi-Yun grunhiu porque sua mão esquerda não conseguia mais se mover. Seus 2 braços estavam doendo, como se alguém estivesse quebrando-o. Yi-Yun. O rosto de Jian Xiaorou ficou pálido, ela não sabia o que estava acontecendo com Yi-Yun. Rapidamente o ajudou a se deitar na cama. Droga! O braço de Yi-Yun estava cheio de dor enquanto ele cerrava os dentes. Sem dúvida, esse foi o trabalho de Lian Shenjiu. Yi-Yun não havia adivinhado errado. Não se sabia qual método Lian Shenjiu havia usado, mas com a disparidade de poder, mesmo que Yi-Yun tivesse sentido a inimizade de Lian Shenjiu, ele não tinha como evitá-la. Essa era a lei da selva, em que o mais forte determinava o destino do mais fraco. Yi-Yun, como você está? Isso é um efeito colateral de sua queda enquanto colhia ervas? Quando Yi-Yun abriu a boca, percebeu que sua língua havia ficado dormente. Ele estava experimentando um aumento gradual da paralisia em todo o seu corpo. Yi-Yun começou a perceber que o momento em que ele perdeu toda a sensibilidade em seu corpo foi o momento de sua morte. Lian Shenjiu queria sua vida? Yi-Yun ficou chocado e irritado. Se ele não tivesse adivinhado errado, Lian Shenjiu havia transmitido alguma forma de energia como Okyo ou Okyo que havia destruído seus meridianos. Uma criança normal de 12 anos não teria sido capaz de descobrir isso. Até o próprio Yi-Yun teria pensado que era um efeito colateral de seus ferimentos antigos. Depois de sua morte, além de Jian Xiaorou, ninguém ficaria de luto por ele. De fato, muitos pensariam que ele estava fadado a morrer. Como uma pessoa morta poderia reviver de repente? Ao matar Yi-Yun misteriosamente, Lian Shenjiu não apenas se vingaria da incitação da multidão, mas também receberia o prêmio de honra da multidão, mas também receberia a boa vontade do povo. Jian Xiaorou estaria em uma situação difícil e sofreria dificuldades subsequentes na vida. Ela poderia até mesmo se aproximar de Lian Shenjiu. Lian Shenjiu poderia então conquistá-la facilmente usando táticas de conciliação. Táticas de conciliação. Matar Yi-Yun e obter Jian Xiaorou, que plano venenoso. Yi-Yun adquiriu uma compreensão mais profunda desse mundo. Essa não era a sociedade legal da Terra. Era um lugar brutal e primitivo onde o poder determinava tudo. Era como um mundo apócrifo.
Mundo apócrifo dos romances em que matar alguém não era nada. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.